Momento de meditação na palavra de Deus. Neste momento, eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aqui, nesse ponto, eu percebo o quanto é importante a igreja na vida do cristão. O quanto é importante nós estarmos em comunhão com a igreja, em comunhão com os nossos irmãos, com aqueles que oram por nós, aqueles que fazem contínua oração em nosso favor. Quero aqui expressar a minha gratidão a todos aqueles que oram por mim, aqueles que intercedem pela minha vida, pela vida da minha família. E nesse momento eu quero expressar a importância da igreja que ora, da igreja que busca, da igreja que intercede em favor daqueles que necessitam, em favor das necessidades. Pedro, ele estava guardado na prisão. Mas a palavra diz, mas, a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja não deixou Pedro sozinho. A igreja não deixou que Pedro se virasse sozinho. A igreja se reunia. A igreja se reunia na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E ali eles faziam contínua oração. Não sei quantas pessoas estavam reunidos, mas ali era uma igreja. Ali era um lugar de oração, ali era um lugar onde eles intercediam para a vida de Pedro ser poupada, para que Deus fizesse algo especial na vida de Pedro. Eles oravam, eles intercediam por Pedro, e Pedro estava confiante naquela prisão, ele estava sendo guardado ali para que ele não fugisse. Tinha vários soldados, né? Muitos soldados ali segurando Pedro, prendendo Pedro, mas Pedro estava confiante. Pedro estava até dormindo, diz a palavra do Senhor. Mas a igreja estava fazendo contínua oração por ele. Nesse momento eu quero expressar a importância da igreja, a importância de nós estarmos reunidos na igreja em oração por nossos irmãos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. É importante estarmos na palavra, dentro da palavra, em oração. A palavra diz que ali no versículo do capítulo 12, verso 12, fala que quando Pedro saiu da prisão, ele imaginou assim: eu vou à casa de Maria. E ali ele foi na casa da Maria, que era mãe do João Marcos, né? E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Por que é que eles estavam em uma casa? Porque naquele tempo não tinha templos assim prontos, e eles se reuniam e formavam a igreja. Foi o tempo que eles estavam começando a formar a igreja, né? E a igreja, a gente sabe que somos nós. Somos grupos de pessoas reunidos no mesmo lugar que formamos a igreja, onde nós buscamos ao Senhor, aonde nós falamos do amor de Deus e expressamos o nosso pedido em favor das necessidades de cada um dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos, amigos e familiares. Então, nesta manhã, o que eu quero deixar para a sua e para a minha meditação é que nós não nos deixemos de nos reunir na igreja ou na nossa casa em oração em favor das necessidades de cada um. Então, que cada um de nós possamos estar orando, estar reunidos em oração, buscando a presença de Deus, buscando salvação, libertação. Foi através da oração daqueles irmãos, foi através da busca daqueles irmãos, foi que o anjo do Senhor foi na prisão,
quebrou as cadeias que prendiam o apóstolo Pedro e ainda abriu as portas da prisão e o libertou. Veja o poder da oração, veja o poder da igreja unida, veja o poder que há na união dos irmãos. Então, é esta palavra que eu gostaria de deixar nesta manhã. Que nunca venha faltar união, que nunca venha faltar o desejo de estarmos reunidos com os nossos irmãos, buscando o Senhor enquanto podemos achar. Vivemos dias difíceis, vivemos tempos de dificuldade, mas nós não podemos deixar de nos reunir com os nossos irmãos em oração e buscarmos a Deus em favor de cada necessidade, de cada necessitado. Fazer como aqueles irmãos da igreja primitiva que se reuniram, formaram uma igreja na casa da irmã Maria e buscavam por Pedro, e Deus o libertou da prisão e levou-o de volta ao convívio dos seus irmãos para que o nome do Senhor fosse glorificado. E nesse momento eu agradeço a você que ouviu essa palavra, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, que Deus tem um projeto grande para a vida de cada um de nós. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!